voltei trazendo mais um review de um filme de terror nesse Monkey Madness 2021. Durante o mês de outubro, todos os dias eu vou estar trazendo a análise de um filme de terror diferente. No dia de hoje eu vou estar falando a respeito do 27º filme que eu assisti esse mês, chamado The Host, né? The Host, ou em português, fica O Hospedeiro, né? É um filme coreano de 2006, sabe? Ele é um filme de terror, aventura, drama, com monstro, entendeu? Muita gente chama de um filme de monstro gigante, embora não seja um monstro tão gigante assim, é maior que Eu e Tu, com certeza, mas, né, é menor até do que o King Kong, quem dirá, então, o Godzilla, né? E eu cheguei nesse filme, em primeiro lugar, porque ele é conhecido, ele é famoso, né? Aqui no Brasil ele ficou famoso até na televisão, ele chegou a passar, né? É um filme de 2006, então eu me lembro de ter assistido esse filme lá por essa época, 2007, talvez, 2008. Então eu me lembro até de pessoas aqui do meu colégio mesmo, aqui da Rede Pública de Porto Alegre, estarem por dentro desse filme. Deve ter sido um dos primeiros filmes coreanos, eu acho, que chegou até aqui o Brasil, né? E eu resolvi assistir esse filme de novo. Na verdade, eu deveria estar analisando outro filme chamado The Host, né? Se a minha amiga que me pediu, né, que me sugeriu um filme chamado The Host do ano passado, eu peço desculpa pra ela, porque, né, nesse final de mês eu já tô exaurido, eu já tô gasto, eu tô querendo facilitar o meu próprio caminho até o final desses 31 reviews, e quando eu tava pesquisando a respeito do filme que ela me sugeriu, eu acabei encontrando esse filme, daí abriu uma grande, assim, memória que tava lá dormindo na minha cabeça, sabe? Tipo assim, porra, que loucura, né? Esse filme de monstro que passou na televisão, que as pessoas gostaram e falaram a respeito, que curioso, né? E daí eu li a respeito da história e eu vi que muita gente falava bem. Daí eu falei, peraí, é um filme de monstro? Que as pessoas gostam, que as pessoas elogiam, que as pessoas falam bem dos personagens humanos, que a narrativa é boa? Eu fiquei assim, porra, me desculpa pro outro filme, mas o outro filme não parecia tão a minha cara quanto esse aqui, então eu fui fazer esse teste, né? A moral da história é que esse filme daí, ele é vendido como... Muita gente fala assim como o melhor, ou se não o melhor, um dos melhores filmes de terror com monstros gigantes, ou pelo menos assim, com certeza, o melhor filme de monstro, tipo assim, levando em consideração a história dos humanos, sabe? Então, se alguma dessas coisas daí que eu tô te falando tá te sendo interessante, vai lá assistir. Eu posso dizer pra vocês que eu gostei. É um filme longo, ele tem 2 horas de duração, né? Se tu excluir os créditos, dá um pouco menos, então ele beira as 2 horas, 1 hora e 50 e poucos ali e tal, mas eu posso dizer que foi uma experiência legal, realmente é um filme bom, só que a única coisa que eu não posso ser injusto com os outros filmes é que não é um filme de monstro gigante, ele é um filme de monstro, ponto, né? Mas agora dizer que é gigante, tu tá desconsiderando muitos desafios que rolam na hora de escrever sobre um personagem tipo Godzilla, sabe? Que tem centenas de metros, por exemplo. Esse monstro, ele tem uma altura muito mais fácil de fazer várias cenas interessantes que envolvam os personagens, inclusive os protagonistas, até porque, né, ele é uma criatura que pode ser ferida para os seres humanos e tal. Mas, né, de tudo isso, então eu vou passar para análise desse filme. Outra coisa interessante a respeito desse longa, que eu não sabia, é que ele é do mesmo diretor do Parasita, né? Parasita é um filme que fez muito sucesso, acho que há 2 anos atrás, acho que é de 2019, né? Eu já assisti Parasita, eu acho legal, mas eu posso falar com certeza que eu prefiro esse filme daqui, né? Comparando os trabalhos do mesmo diretor, no caso, né? Eu posso falar pra vocês que esse daqui é meu favorito, né? Não que Parasita seja um filme ruim, não é, mas, né, esse daqui eu acho que é muito mais divertido de acompanhar. E é uma história que, de modo geral, eu gostei de ter revisitado, né? E talvez eu faça isso no futuro de novo. Então vamos lá. O filme começa mostrando uma curta cena que se passa em 9 de fevereiro de 2000, né? Esse filme é de 2006, então ele vai se passar em 2006, só que, né, a gente vai ver uma cena que se passa 6 anos antes da história, né? Basicamente a gente vê 2 caras trabalhando no necrotério militar, né? Um deles é um norte-americano, né? E ele fala inglês e o funcionário dele, que é um coreano, responde pra ele em inglês, e tu vê que o coroa manda o coreano despejar centenas de garrafas de formaldeído. Pelo que eu vi, é essa mesma palavra, formaldeído, se eu tô falando errado, sabe? Considerando que eles estavam trabalhando num necrotério, eu acho que formaldeído deve ser alguma espécie de, né, formal, como o nome já diz, alguma coisa que eles usam pra conservar cadáveres, eu sei lá. Só que daí tu vê o velho falando pra ele descartar centenas de garrafas desse líquido dentro do ralo mesmo, entendeu? E daí tu vê que o personagem vai falando assim, olha, mas se eu botar aí, isso daí é químico, né? Dizem que não é pra fazer esse tipo de coisa, é crime descartar coisas químicas assim, lixo tóxico no ralo.
Daí o cara fala assim, mas é só um pouquinho, ninguém vai se importar, ninguém vai ficar sabendo. E tu vê que, mas sabe que se eu botar nesse ralo, vai parar no rio. E o rio é que alimenta, né, abastece as pessoas, os animais, né? Então, o coreano tá fazendo de tudo pro cara dar pra trás e quando vê ele só fala assim, olha só, eu já entendi tudo isso e eu acabei de te dar uma ordem, tu vai obedecer o que eu tô te mandando fazer. E daí a gente vê, então, esse funcionário derramando realmente o que deve ser centenas de garrafas, sabe? Depois eles dão a câmera começa a passar pela mesa de todas as garrafas que ele já esvaziou e a gente vê centenas de vidros vazios, né, nesse composto químico que ainda por cima, além dele ser uma coisa perigosa, ele estava velho, usado, gasto, sabe, vencido provavelmente. Então a história vai ser sobre essa questão assim, de lixo químico, né, lixo tóxico que há 15 anos atrás era mais popular do que hoje em dia, né? Aí eles mostram uma cena ainda mais curta, passando em junho de 2002, no Rio Han. O Rio Han é onde, né, a água, onde os líquidos tóxicos foram parar, e a gente daí vê um pequeno diálogo entre dois pescadores, né, e daí tu vê que eles pegaram alguma espécie de girino ou algum peixe pequeno, que eles estão comentando sobre as mutações da criatura. A gente nunca vê essa criatura, mas eles ficam falando, o que é isso? É uma perna? Quantas caudas ele tem? Eles ficam assim, tu acha que é uma mutação? Então é basicamente só pra gente entender que 2 anos depois de terem esvaziado aquelas garrafas lá, aqueles vidros, né, algo estava acontecendo. E daí depois muda para outubro de 2006, na ponte do Rio Han, então, né, mais uma vez no mesmo lugar, né, e a gente vê uma curta cena em que um cara engravatado tá prestes a cometer suicídio, sabe? A gente vê 2 personagens correndo em direção deles, inclusive um deles eu acho que é um que vai aparecer nesse filme logo mais, né, e o cara que vai se matar, tu vê que ele comenta alguma coisa, vocês viram aquela coisa preta na água, aquela coisa escura na água, e tu vê que ele tá comentando de alguma coisa que ele viu dentro da água, e depois ele pula da ponte, né, caindo na água e morrendo. Então é uma cena assim de suicídio e tal, né. E daí a partir da próxima cena, a gente passa a conhecer os personagens da família Park, que são os protagonistas desse filme, né. Basicamente a gente vai acompanhar a história de uma família de 5 pessoas, né, o sobrenome deles é Park, sobrenome bem comum e simples na Coreia, principalmente para nós ocidentais, né. Mas os nomes deles eu confesso que eu não consegui pegar muito bem. Não só porque, né, são nomes de lá, da Coreia e tal, mas muitas vezes a pronúncia parece que nem é parecido com aquilo que eu tava conseguindo ler, sabe? Então realmente eu vou chamar cada um desses personagens baseado nas características deles que foram mais reforçadas ao longo desse filme, né? Tipo, os 2 primeiros membros da família é um filho mais velho, um cara que deve ter uns 30 e poucos anos já, e ele tem um cabelo loiro, né, tingido, e ele basicamente ele é vendido e encarado por todos os membros da família dele como um vadio, sabe? Então quando eu falar vadio, vagabundo, vocês vão saber que eu tô falando desse cara, né? Nessa primeira cena tu vê que ele tá trabalhando numa lancheria da família e ele tá dormindo na hora de atender as pessoas, sabe? E daí, além disso, a gente vê o pai dele, né? Um velho, o coroa, que ele é o patriarca da família então, né? Ele é o pai desse rapaz, desse homem daí, né? Que é famoso por ser considerado um vadio, né? Aí tu vê que o coroa que administra esse mercado melhor, né? Administra essa lancheria, né? E daí tu vê ele falando pro filho dele fritar uma lula lá pros clientes, né? O filho dele se presta a comer. Enquanto ele tá fritando a lula pra dar pros clientes, dá pra ver que ele arranca uma das pernas da lula pra comer. Então, né, mais uma vez reforçando que ele não é um cara que leva muito a sério a própria função dele, né? E depois disso chega uma menina, uma adolescente, que ela tá reclamando, assim, do telefone celular dela que é velho, que não é do jeito que os colegas dela têm e tudo mais. E essa adolescente daí, ela é filha do vadio. Então, né, a gente só fica sabendo disso quando ela mesma fala, assim, que o pai dela oferece uma cerveja pra ela, ela fala assim, mas isso aqui é cerveja? Ele fala, mas tu já tá no ginásio e tal. Daí ela fala bem assim, tem certeza que tu é meu pai? E foi só nesse momento que eu vi, né? Porque como eles estavam vendendo esse cara como um tremendo irresponsável, eu não imaginaria que ele fosse pai, mas ele é, né? Mostrando que pessoas vadias também podem se tornar pai, né? E daí depois disso a gente vê daí o vadio e a filha dele assistindo uma prova de arquearia na televisão, e essa prova de arquearia é importante pra história, porque quem tá competindo lá é a irmã deles, né? Irmã deles não, né? Tia da menina, irmã do vadio e filha do velho que administra a lancheria e tal, né? Aí a gente vê que o velho chama o vadio de canto, sabe? E diz pra ele que reclamaram de que uma das lulas que eles receberam lá na mesa tá só com 9 pernas, né? Daí ele fala, foi tu que comeu? Foi tu que pegou? Ele fala, não, não, não. E o velho, não minta pra mim, que não sei o que lá. Como tu pode ser tão responsável? Tu não pode pegar coisa dos outros. Daí o velho dá pra ele uma bandeja e diz pra ele bem assim, olha só, leva essa bandeja lá pros clientes da mesa que tu comeu a perna da lula, né? E diz que é por conta da casa.
Aí o Vadio leva a bandeja por conta da casa, né? Mas daí a gente vê que ele acaba se distraindo com algo embaixo da ponte que várias pessoas estão vendo, sabe? As pessoas estão, tipo, assim, apontando, ah, tá ali, tá algo embaixo da ponte. E daí quando nos mostram, realmente dá pra ver visivelmente algo enorme, uma coisa que estaria chamando a atenção de qualquer pessoa de pendurado embaixo da ponte, né? É a CGI, tipo, a CGI desse filme eu divido assim, é um efeito especial bom, mas, né, uma grande diferença de uma CGI boa para um efeito prático bom é que a CGI boa, ela envelhece mal, né? Não importa, tipo, mesmo uma CGI boa em 2006, hoje em dia que a gente já se acostumou com uma CGI mais cara, mais bem feita, dá pra te notar o quão distante ela é do cenário. Mas ainda assim não é um efeito arcaico, precário, a ponto de não funcionar, sabe? É tipo assim, o Jurassic Park, sabe? O primeiro Jurassic Park, que é um filme que por mais que ele envelheça, ele nunca vai ficar datado o suficiente para tu dizer, não, isso tá impossível de assistir e eu consegui levar a sério, né? Então, né, a gente vê que tem alguma coisa ali embaixo grudada na ponte. Aí a gente enxerga uma cena que mostra que o velho e a menina, né, a filha do Vadio, estão lá comemorando a performance da arqueira, né, que é da família também, da família Park, né? Enquanto isso, volta lá depois pro lado de fora desse quiosque que o velho administra, né, que a família Park administra, e o Vadio e os outros coreanos burros, né? Vou chamar eles de coreanos burros, porque eles começam a alimentar a criatura. Tipo, tu vê que eles começam, tipo assim, o primeiro a jogar coisa na água é o próprio Vadio, que já mostra que ele não é uma pessoa muito brilhante, e depois outros vários coreanos começam a tocar comida e bebida e doce, coisa, porque eles realmente querem ver qual é essa criatura que caiu na água, sabe? Era um bicho grandão que tava pendurado na ponte e depois se jogou. É o tipo de coisa que, né, tu subestima a ignorância das pessoas ou a ingenuidade. Talvez na vida real realmente tivesse gente que tivesse esse tipo de comportamento. Eu já estaria completamente borrado nas calças e nem estaria perto da água nesse momento, né? Só que daí, pra boa surpresa de todo mundo que tá assistindo esse filme e não sabe muito bem qual será o pace dele, sabe? Antes dos 15 minutos de filme, a criatura aparece, sabe? Em livre e forma livre e exposta, ele está fora da água correndo, né? Eu vou aproveitar esse momento para dar uma pequena descrição da aparência dele. Basicamente, eles nunca se aprofundam no que essa criatura é, sabe? Não é um filme que ele adquire aquela tradicional visão que acontece em filmes tipo Godzilla e até outros, que aparecem alguns cientistas explicando o que é a criatura. Enfim, nada disso acontece. Então, a única coisa que dá pra te entender é que ele é uma espécie de peixe mutante, entendeu? Ele tem uma cauda de peixe, só que ele também tem patas, sabe? Ele consegue andar na terra. Ele se tornou uma espécie de anfíbio. E ele é grande, ele é monstruoso, ele é tipo o tamanho de um cavalo, sabe? Então, um peixe com patas do tamanho de um cavalo que ele pode te engolir é uma criatura bem assustadora, né? Então, essa primeira cena dele fora d'água é muito interessante. Em primeiro lugar, que essa cena do primeiro ataque dura, assim, uns 2 bons minutos, mais ou menos. Na verdade, mais do que isso, mas é que 2 minutos direto, depois eles cortam pra mostrar outra coisa, sabe? Aí a gente vê que ele tá correndo entre as pessoas, muita gente querendo escapar dele, né? A primeira vítima dele que mostra na frente da câmera é uma guria que tá de fone de ouvido assim, tá, dá pra ver que ela tá sentada na grama, porque eles estavam num lugar assim que ficavam várias pessoas sentadas na beira daquele rio. Ela tá sentada na grama ouvindo fone de ouvido, a gente tá ouvindo a música que ela tava escutando, aí do nada simplesmente o peixe passa e engole ela, assim, sabe? Então, essa cena eu achei que ficou muito boa, sabe? Aí depois disso, esse bicho se enfia dentro de um trailer, sabe? Ele se soca lá dentro de um trailer que tá cheio de pessoas, e daí tu vê que o Vadio, pelo menos uma coisa que ele tem é um impulso salvador. Porque nesse momento, tanto ele quanto um personagem que tá no background, assim, que tu vê, é um norte-americano, sabe? É um cara que, inclusive, tu vê a namorada dele falando, Donald, não vai lá, tu pode se machucar, né? E daí ele fala, ah, mas as pessoas precisam de ajuda. Aí, né? Então, o nosso protagonista, que é esse cara Vadio daí, e mais o Donald, eles vão até esse trailer que tá sendo atacado, entendeu? E daí quando vê assim, o bicho sai lá de dentro, sai correndo, e eles continuam indo atrás do bicho pra tentar impedir ele, sabe? Primeiro, esse tal de Donald, ele cata assim um pedaço de lajota assim do chão, sabe? E ele faz um arremesso, tipo aqueles arremesso olímpico, mostrando que de certo ele tem alguma espécie de experiência nesse tipo de esporte, sabe? E ele acerta uma paulada assim acerta essa pedrada nas costas do peixão, que nesse momento ele tava comendo um gordão, sabe? Só que daí a gente vê que daí o Vadio também tá indo pra cima do bicho, ele cata uma placa de pare, sabe? Só que aquelas placas de pare que ela não tá presa no chão, ela tem um suporte de concreto pra ficar firme, né? E daí ele tenta erguer e não consegue, o maluco Donald ajuda ele, sabe? E os dois juntos arremessam aquele negócio na paleta do bicho, sabe? Assim, que é forte o suficiente a pancada pra criatura pegar e vir em direção deles, né? A gente vê que essa criatura derruba o tal de Donald e começa a morder o braço dele assim e tal, né? E daí o Vadio da família Park, ele consegue apanhar de novo aquela mesma
a placa de para que ele tentou utilizar antes, daí agora assim digamos assim, num pulso de adrenalina, ele tem força para conseguir erguer o negócio lá em cima e bate com aquela base de concreto bem no rabo da criatura, estoura a cauda do peixe, assim, sabe? O peixe solta um berro de dor. Então, foi isso que eu falei, sabe? Um ser humano normal, até onde a gente sabe esse cara é normal, ele simplesmente conseguiu ferir essa criatura, apesar de ele ter feito um certo esforço, né? E daí, a gente não enxerga mais o tal de Donald, inclusive tinha assumido que ele tinha morrido, mas vai ser esclarecido que não, apesar de ele ter sido ferido, né? Aí, volta pra cena lá dentro de casa, que é a cena, assim, que, por exemplo, tanto a menina quanto o velho nem estavam por dentro dessa criatura, entendeu? Porque é como se ela tivesse aparecido pela primeira vez agora, e naquela época as notícias não fluíam tão rápido quanto hoje em dia, digamos assim. Ninguém tava mandando pra ela vídeo do monstro no Zap, né? E daí, basicamente, a gente vê que a filha do velho falhou, sabe? A tia da menina, ela chegou em terceiro lugar, né? E aí tu vê que a menina tá saindo meio desiludida assim pra fora do trailer, ela chuta uma latinha, né? E daí fica uma cena bem silenciosa e quando vê, começa a passar um monte de gente correndo por ela. E ela ainda não sabe o que tá acontecendo, ela começa a olhar pros lados, o pai dela puxa ela pela mão, e daí depois os dois os dois tropeçam e caem no chão, e o filme fica literalmente silencioso, não tem música nenhuma, não tem efeito sonoro nenhum, sabe? Fica só só um vazio, assim, digamos, e daí quando o Vadio se levanta, ele sai correndo, puxando uma menina pela mão. Quando ele olha pra trás, ele vê que a menina que ele tá puxando não é a filha dele, sabe? É uma outra menina coreana de óculos e tal. E daí, quando ele olha pra trás, a filha dele recém tá se erguendo e o peixe tá chegando perto dela, tá chegando perto dela. Gera uma baita de uma apreensão, uma baita expectativa. Só que, o vez do peixe pegar lá com a boca, que nem ele já pegou várias outras pessoas, a gente vê que ele enrosca a cauda ao redor da menina, né? E ele salta em direção à água, tu já tá vendo o que vai acontecer. O peixe vai fugir sequestrando a menina, né? E daí a gente só volta a escutar sons quando o peixe mergulha na água, sabe? Ele dá aquele splash assim na água, entrando pra dentro da água, carregando a menina e outras pessoas que ele engoliu, né? Eu já tô dando um spoiler que basicamente o peixe não mata as pessoas instantaneamente, ele engole elas e depois ele vai fazendo a digestão devagar, entendeu? Não é como, acho que ele não tem dentes. Na verdade dá pra ver uns dentes assim na boca dele, mas ele não mastiga quando ele tá engolindo as pessoas, sabe? Simplesmente bota pra dentro e depois ele faz a digestão. Só que a menina ainda não tinha sido nem engolida, né? Ela tava na cauda dele e tal. Aí o Vadio se toca na água, né? Mostrando assim uma verdadeira reação de um pai, simplesmente um pai para se tocar num rio atrás de uma mãe também, né, claro. Para se tocar no rio atrás assim de uma criatura desse tamanho para tentar buscar a filha, né? Enquanto ele tá se aproximando assim do peixe, a gente vê que o peixe tá tipo assim numa ribanceira, sabe? Numa parte que tem terra para ele ficar, e tu vê que ele tá comendo outras pessoas. Aí depois disso, ele coloca a guria na boca, o que é o suficiente pra família assumir que a menina tá morta, né? Do jeito que eu tô narrando, você pode entender que a menina não morreu. E embora eu não tinha ficado em dúvida, sabe? Eu realmente pensei, bom, eu acho que eles estão querendo salvar a menina viva, eu não acho que a guria morreu. E logo, um pouco mais adiante lá no filme, quando chegou lá pelas 30 minutos de filme, eles vão esclarecer que a menina viveu. Mas basicamente nesse momento, o pai dela, né, o Vadio, tava assumindo que a filha dele já era, e daí, né, realmente é uma cena que, pra uma primeira aparição desse monstro, somando tudo que ele fez aí, entendeu? Desde a primeira cena até a parte que ele, a primeira cena que ele sai da água, até a parte que ele sequestrou a menina e se tocou dentro da água, a gente viu ele praticamente uns 5 minutos, sabe? Foi uma cena legal, foi emocionante, eles conseguiram trabalhar vários pontos diferentes, o pavor das pessoas, os ângulos de câmera, e a cena final que ele realmente sequestra essa menina, que é a filha do nosso protagonista, esse cara Vadio da família Park, realmente ficou bem montada, bem construída, gera uma apreensão e, cara, é divertido de acompanhar, simples assim. Aí a próxima cena que a gente vê é uma cerimônia de despedida, sabe? Basicamente, assim, é como se o governo ou a própria comunidade tivesse arrumado uma cerimônia de enterro, entre aspas, para todas as pessoas que desapareceram. A gente vê que tem um monte de família ali se lamuriando, lamentando, com fotos das pessoas que a criatura pegou, né? Porque não vão ter corpos para enterrar, digamos assim. E a gente vê a família toda triste, né? E quando eu digo a família toda, são o velho, que já estava lá triste, o Vadio, que também estava lá triste. Aí a gente vê a arqueira chegando, a menina que tirou bronze, também triste. E por último, quem aparece é um tio bêbado, um cara engravatado, que ele é mais novo, parece que ele é o mais novo dos 3 irmãos. Também é um homem adulto e tal, né? Desses 3 irmãos do velho, o mais velho é o... Desses 3 filhos do velho, né? O que é mais velho deles é o cara que é o Vadio e tal, né? E daí esse tio bêbado, eu acho que ele é um cara que a gente viu lá no começo do filme, na cena do cara que tava se matando, sabe? Ele acho que é um dos caras de gravata que tava perto do maluco que pulou da ponte, né? Aí ali na frente da foto da menina, rola uma cena da família brigando, sabe? Tipo assim, pra começar,
Tipo, é uma cena que ela é meio cômica, porque tu vê que eles estão discutindo a respeito do que aconteceu, e depois eles começam a se bater, sabe? Então realmente te dá uma vontade até de dar risada, mas ao mesmo tempo eu acho que faz um pouco de sentido com o contexto, sabe? Em primeiro lugar, porque tu vê que esse personagem, que além de vadio, ele não tem um comportamento muito padrão, né? Eu não sei como é que é um coreano padrão pra julgar as atitudes dele e tudo mais, mas dá pra dizer que esse filme realmente vende ele como um cara meio lelé das ideias, sabe? E mais adiante eu vou ter outras coisas pra falar sobre isso que vão justificar o meu posicionamento. E daí o irmão dele mais novo tá putão com ele, tu vê que ele xinga ele e fala bem assim, como é que tu pegou a mão de outra criança, sabe? Ele culpa o irmão dele pela morte da própria filha, né? Que tipo, eu entendo que ele tá bêbado e tudo mais, então gera um atrito, sabe? Gera assim, e começam a se bater e rolar no chão, todos eles chorando, todos eles de luto e tal, né? E daí, após mais alguns entendimentos, a gente vê que chega um cara com aquelas roupas amarelas de quem tá lidando com algo químico, sabe? Que tem uma máscara, assim, de plástico, né? E toda uma roupa que cobre o corpo dele. E depois a sala é tomada por esses caras realizando uma espécie de limpeza, sabe? Com aquelas... Enfim, eles estão espalhando soltando algum pó, algum gás nessas pessoas, né, sobre o pretexto de que, né, elas precisam ser detetizadas depois de ter entrado em contato com aquela criatura, que a gente sabe que aquela criatura realmente deve ser tóxica, né, porque pra ela ter nascido é porque realmente ela entrou em contato com coisas que não deveriam estar ali na água, né. E daí, pra completar, no final, eles sequestram o Vadil, sabe, por causa que ele começa a falar que, os caras começam a falar assim, quem aqui entrou em contato com a criatura? E essa é uma das cenas que ilustra que esse personagem Vadil é meio ingênuo, porque ele levanta a mão e fala, eu não entrei em contato, mas o sangue dele respingou na minha cara e tal, que deve ter sido no momento que ele bateu no rabo do bicho com aquela placa de pare. E daí, basicamente, ele é sequestrado por esses caras, sabe? E a família toda dele vai junto, né? Enquanto eles estão sendo levados lá para um hospital, a gente vê que no noticiário, a gente vê algumas imagens e explicações a respeito da criatura e do ocorrido com Donald, sabe? Em primeiro lugar, a gente descobre que aquele cara que lutou junto com o Vadil lá contra o peixe no começo do filme, ele é um sargento do exército norte-americano, então meio que justifica o comportamento dele e tal. Eu acho que foi uma maneira inteligente deles colocarem esse personagem menor na história. Tipo, ele se tornou alguém que tu te lembra sem eles terem feito tu ouvir muito a respeito dele, sabe? Só pelo fato dele ter tentado ajudar as pessoas e depois ter falado de novo sobre ele no jornal, tu já fica bem assim, tá, entendi agora então esse cara daí, quem que ele era. Então, achei um recurso de narrativa bem interessante, bem pensado por esse diretor, né? E basicamente não tem muitas explicações não, a televisão está falando que uma criatura atacou as pessoas, que o governo coreano quer saber o que que é, que está realizando uma série de testes e pesquisas na área para saber o que está acontecendo e que vão isolar aquela parte da cidade. Literalmente vão tirar todas as pessoas que moram ou trabalham naquela parte da cidade e vão tirar de lá. Então, né, já começa a se desenvolver uma subplot assim de ocultação, sabe? É como se o governo não quisesse que, no final das contas, o mundo descobrisse que só tem um monstro gigante matando pessoas por causa que, né, eles cometeram um erro gigantesco, né, um crime, né, contra a saúde e a segurança da população lá em 2000, quando vazaram todas aquelas litros e litros daquele formaldeído, né? Enfim, aí a família foi levada para o hospital, né? E daí rola algumas cenas lá deles perguntando o que vai acontecer. De modo geral, eu gosto muito do ritmo desse filme, sabe? Eu posso dizer pra vocês que mesmo ele tendo 2 horas, a maioria dos momentos que não tá realmente rolando ação, eles não se tornam maçantes justamente por causa que esse elenco de personagens que eles colocaram, essa família meio disfuncional, que é a família Park, é interessante porque, tipo, daí nas cenas de diálogo, cada um deles fala só uma coisa, praticamente, sabe? Tu não fica ouvindo longas explicações e longos textos, cada um deles simplesmente fala posicionamentos que estabelecem um pouco da personalidade dele, sabe? Tu vai descobrindo, tipo assim, o cara é engravatado, tu sabe que ele fez faculdade, que ele é um cara, né, que não gosta do irmão mais velho dele, porque ele enxerga o irmão dele mais velho, o irmão mais velho dele como um vagabundo, preguiçoso, que só causou problema pra família, né? Isso daí meio que toda a família acha isso, né? E só que o irmão mais jovem é o que é mais grosseiro que o irmão mais velho, né? A menina do meio também e tal, ela tem a personalidade dela, o jeito que ela se posiciona, que não é tipo, tão grosseira quanto o irmão mais novo, mas ao mesmo tempo ela não é uma inútil que não o Vadil. Não que o Vadil seja inútil, o Vadil só é Vadil, mas desde que a filha dele sumiu, ele tá bem diferente no comportamento, né? Enfim, durante a noite a gente vê que esse personagem do nosso protagonista, bem dizer que é o cara Vadil, ele recebe uma ligação da filha dele, né? Isso daí que é o momento da história que esclarece aquilo que muitas pessoas já imaginavam, mas eu não duvido que algumas pessoas tivessem acreditado que a menina tivesse morta, né? Só que daí, basicamente, daí a história ganha uma nova proporção, porque agora ele sabe que a filha dele tá viva, e a guria fala que ela tá numa espécie assim de
de cano, sabe? De cano de esgoto escuro que, né, que ela não sabe onde é que ela tá, né? Aí eles mostram daí, depois que ele recebe essa ligação, a gente vê uma curta cena desse monstro de novo, sabe? Ele realiza um ataque súbito e dois agentes com aquelas roupas amarelas, tu vê esses caras andando pela volta do rio e um deles se aproxima muito da água e quando isso acontece é a oportunidade perfeita pro peixe aparecer e atacar. Ele captura esses dois homens de roupa amarela e a gente vê onde que a menina se encontra, sabe? Porque o peixe leva um dos caras pra lá e solta ele lá nesse lugar. É basicamente assim. Pensa que é uma vala, é uma fenda que fica embaixo de uma ponte, entendeu? É um lugar assim que não tem como tu sair se tu não for um bicho grandão ou se tu não conseguir escalar uma parede reta, né? E a menina tá viva porque dá pra te ver que ela tá escondida assim num buraco da parede, sabe? E lá é um lugar que tem vários corpos, então como o bicho não fala e ninguém esclarece com a exatidão que rola aí, o que eu assumo é que o peixe ele engole as pessoas, depois ele vai lá nesse lugar que ele fez virar tipo assim o ninho dele, o covil, e ele solta lá os cadáveres pra engolir mais tarde de novo e continuar o processo de digestão. Eu não sei por que ele não fica com as pessoas dentro dele o tempo inteiro. Mas lá tem várias pessoas jogadas, embora tu não parece ter ninguém vivo além da menina, sabe? A menina realmente é a exceção que tá viva e ela ainda não morreu porque ela consegue se esconder da criatura enquanto o bicho não tá lá, né? Aí de volta pro hospital, a família Park tenta explicar pra polícia que a menina está viva, mas não rola, sabe? Rola aquelas cenas que tu vê, tipo assim, ou que a polícia não acredita neles porque é uma história muito fantástica, digamos assim, ou porque, na verdade, né, alimenta aquela história assim do como é que é mesmo? Da conspiração do governo, sabe? Do governo querendo ocultar a responsabilidade dele, de querer desacreditar a família que diz que a guria tá viva, sabe? Justamente porque eles querem ocultar o caso, né? Não querem ocultar o caso de que o monstro existe, porque o mundo já sabe que o mundo existe, mas eles querem ocultar as especulações, as grandes histórias, as grandes manchetes, eles querem que essa história dê por isso mesmo e tal, até por isso que eles estão capturando ou coletando as pessoas que se envolveram diretamente com essa criatura, né? Na próxima cena, a família Park escapa do hospital numa cena bem divertida, bem interessante, entendeu? Tem bem aquele pique assim emergencial, tu vê que eles estavam indo devagar, ele sai correndo, empurrando assim, é bem aquela coisa assim, é cinematográfico, né? Porque tipo é aquela coisa, uma mina inteira vai sair correndo de um hospital que eles deveriam estar sendo guardados, entendeu? Mas não importa, é simplesmente porque é divertido, tu vê que eles estão tipo assim, não, a gente vai sair daqui, foda-se, se a polícia não vai nos ajudar, nós vamos atrás da nossa filha, da nossa sobrinha, da nossa neta, entendeu? E vamos fazer acontecer, né? E daí dá pra ver que eles estão escapando com a ajuda de um personagem que eu assumi que era um amigo deles com uma van, né? Só que depois que eles conseguem escapar, né? Tem uma perseguição assim no estacionamento, inclusive, né? A gente vê que na verdade não são amigos, né? O velho tá sendo extorquido por uns delinquentes que eles estão, tipo assim, dando pra ele um valor de quanto que vai ser gasto, porque, tipo, a gente teve que ir até lá buscar vocês, agora a gente vai te deixar um caminhão com vocês, a gente vai dar pra vocês armas, a gente vai dar pra vocês isso e aquilo. Então dá pra ver que é algum grupo de marginal, de criminoso, de delinquente que esse velho conhecia, né? E eles cobraram de um valor alto lá pra ele, $11.000, se eu não me engano, né? Tu imagina que essa família não é muito rica, mas independentemente do que foi cobrado, o velho paga, né? E depois, enquanto ele tá negociando com os caras, a gente vê que os três irmãos estão vendo a reportagem a respeito da fuga deles, né? Eles fazem comentários a respeito, tipo assim, tipo, porque falam do vadio, falam da menina que é arqueira, porque ela é famosa, né? Ela acabou de estar jogando uma competição e tirar bronze, então né, as pessoas sabem muito bem quem ela é. E daí até o irmão mais novo fala, por que ninguém falou de mim? Daí a guria fala que tu não é importante. Aí o vadio responde, existem muitos formados, né? Com muita gente formada sem um trabalho e tal. Então, basicamente, eles dão uns jab assim no cara, que normalmente é o que tá mais reclamando dos outros. Enfim, aí eles pegam o veículo, né? E a gente vê os três filhos do velho reclamando do equipamento, né? O velho com uma cara de cu com eles falando, essas armas tão ruins, esse carro tá ruim, essa coisa tá ruim. Sendo que o velho teve que se fuder e pagar uma puta de uma grana pra conseguir essas coisas. Mas ok, né? Eles são parados numa blitz, sabe? E pelas perguntas que o cara da blitz tá fazendo pra eles, aparentemente eles foram descobertos, sabe? Mas por algum motivo meio que não dá em nada, por motivos de sim. Eu não entendi muito bem essa cena de modo geral, sabe? Porque parecia que eles iam se fuder. Eu fiquei, pô, mas eles estão se dando mal logo de cara. Só que mesmo o cara tendo suspeitado deles, o cara não para eles seguem adiante, né? Aí eles atravessam até a região isolada, que é onde começou o filme lá e tal, onde fica o quiosque do velho e tudo mais. A gente vê que aquela parte toda da cidade tá isolada, as únicas pessoas que têm acesso àquela região são, né, soldados e aqueles caras com a roupa química e tudo mais, né? Aí lá eles começam a buscar a menina sem ideia de onde ela tá. A gente vê várias cenas deles entrando embaixo de várias pontes e andando no meio dos esgotos, enfim, vagando por vários lugares buscando essa menina, né? Aí
isso já chegamos a perto dos 50 minutos de filme, né? Vocês podem ver, então, que tá chegando na metade da obra, pode não ter rolado tantos eventos assim, mas como eu disse, realmente o ritmo desse filme não é maçante, não é tedioso, sabe? Eles conseguiram, principalmente nessa primeira 1 hora, eles conseguiram encaixar uma sucessão de eventos que te deixa bem intrigado, sabe? E o ponto alto desse filme com relação a outros filmes de monstro, certamente são os personagens humanos, sabe? Essa família, ela é memorável o suficiente, interessante o suficiente para tu querer ver os diálogos deles e os passos que eles dão te deixam mais entretido do que normalmente esses filmes de monstros são, né? Aí, perto desses 50 minutos, rola uma cena tensa num cano largo, sabe? Num desses canos que eles estavam passando, eles pegam as armas deles, começam a apontar pelos cantos, eles até tiram no nada, assim e tal, mas no final dos contas não era nada, exceto outras 2 pessoas, sabe? Que não foram avistadas pela família Park. A gente vê outra câmera que mostra que tinha umas pessoas ali naquele lugar com ele, e elas saem pra fora daí do cano, né? E se revela daí um adolescente e uma criança, que pelo que eu vi, são 2 personagens que a gente viu lá no começo do filme, literalmente na primeira cena que a gente vê o Vadil da família Park, tinha uma criança aí tentando pegar um dos doces ali do balcão da loja, sabe? E daí o irmão mais velho dele chega e tira ele de lá, tipo, impede ele de roubar, digamos assim, sabe? E aí essas 2 crianças a gente tá vendo eles de novo, entendeu? Então, mais uma vez, uma forma interessante de reaproveitar um personagem que a gente tinha visto muito brevemente lá no começo do filme, sabe? E daí, eles estão indo até um mercado, sabe? Que eu não sei se, inclusive, se é o mercado do próprio velho. Talvez tenha sido exatamente aquele quiosque que o velho cuidava, sabe? Porque a gente vê eles dentro daquele lugar e eles estão pegando, roubando, basicamente, né? Eles estão pegando coisas pra comer, né? E o moleque mais novo, né? A criança, ele tenta pegar daí o dinheiro, e o guri fala, não, não se pega dinheiro, a gente tá pegando só coisa pra comer. Ele repreende o irmão dele assim e tal, e depois que eles estão largando, eles têm o azar de dar de cara com o peixe, né? E a gente vê que esse peixão correndo atrás dele, né, perseguindo eles assim e tal, até uma cena de transição, bem no momento que eles iam abrir uma porta pra escapar, sabe? Quando a mão da criança tá chegando na porta, a gente vê a porta se abrindo, só que na verdade não era os meninos abrindo uma porta. Na verdade, era a família Park abrindo a porta de um lugar que eu acho que se parece mesmo quiosque. Então, eu acho que foi tipo assim um time skip, sabe? Não nos mostrou qual foi o desfecho daquela perseguição, mas eu já vou avisar pra vocês. O Peixão conseguiu pegar as 2 crianças assim, ele capturou aqueles 2 meninos, né? Só que daí então a família Park foi até o quiosque onde eles moravam, de certo, ali pra se alimentar e tudo mais. A gente vê uma cena demorada e silenciosa que, né, que nem eu falei, normalmente poderia me incomodar em outro filme, mas mesmo que nessa cena aqui não tenha diálogo, é só eles ao redor de uma mesa preparando cup noodles e outras refeições assim e tal, e tu vê eles comendo, sabe? Toda a família Park, inclusive eles começam a enxergar a menina entre eles, sabe? Tu vê todos eles comendo, olhando um na cara do outro, quando vê eles olham pro lado e é como se a jovem, né, a filha do Vadil estivesse ali com eles, e eles começam a dar comida assim na boca dela, eles estão tudo com um rosto feliz e agradável, né? É uma coisa que tu imagina que não tá acontecendo, simplesmente é uma imagem mental deles desejando, ou sonhando, ou torcendo para eles encontrar a menina, e a gente sentia assim um pouquinho de calorzinho no nosso coração. Aí depois disso a gente vai de volta pra menina, né? A gente vê que ela tá com a mão esticada bebendo algo da chuva, ao contrário da família dela que pelo menos tá se alimentando, né? Aí nisso o peixão aparece voltando pro covil dele e a menina se faz de morta, sabe? Ela se joga assim no chão e fica ali parada sem respirar. E depois disso, assim que o peixão se retira, sabe? Ela vai checar o corpo dos meninos, né? É daí ela acolhe a criança mais jovem, o menininho que deve ter, tipo, sei lá, uns 6, 7 anos, mais um jovem que ela, sabe? E checa o outro rapaz, que era o adolescente. Só que daí a gente vê que o irmão mais velho desse garotinho tá morto, né? De volta pro resto da família, né? O velho dá um sermão nos outros filhos dele, por causa que eles estão se preparando pra sair e eles falam, porra, mas o fulano tá dormindo de novo, que é o irmão vadio dele, sabe? Ele tá dormindo de novo, esse cara tá sempre dormindo, né? Aí o velho começa a dar um sermão neles e fala, tipo assim, ah, vocês não sabem como é que foi a criação do irmão de vocês, sabe? Ele não tinha mãe, né? Ele não tinha mãe e eu era muito responsável na época que eu era pai só dele, né? Então várias vezes eu ficava na rua, nem vinha pra casa, ele passava dias de vez em quando sem comer. Então, né, basicamente eles realmente entram na história de que ele teve uma infância subnutrida, ele não se alimentou direito, ele não recebeu as proteínas que ele devia. O velho realmente fala esse tipo de discurso, então dá pra entender que é por isso que daí o velho até fala, ah, vocês deviam tratar melhor o irmão de vocês, ainda mais agora que ele tá sem a filha dele, sabe? Vocês têm que entender a dor do coração de um cara que perdeu a mãe. Perdeu a filha, né? Então, basicamente isso que o velho fala, né?
Aí, nisso, o Vadil se acorda e ele nota que o peixe tá do lado de fora de onde eles se encontram, sabe? A gente vê que o peixão tá ali do lado de fora d'água, meio que sentado. Não dá pra ver se ele tá olhando pra eles ou tá olhando pro outro lado, sabe? E daí, um deles abre fogo contra a criatura, sabe? Ele estava armado com umas 12, com umas espingardas. Um deles mira pra fora do quiosque e atira a criatura, né? Aí o monstro investe contra o quiosque onde eles se encontram, tu vê que ele derruba, sabe? O negócio assim, o bar deles parece tipo assim um container de latão, sabe? Sei lá. E daí a criatura tenta subir assim por cima e os caras continuam disparando nele. Dá pra ver que ele se machuca, sabe? Os tiros causam efeito na criatura, né? Eles saem do quiosque, tentam correr contra o bicho, só que daí o bicho, né, já tá se mandando. Só que daí lá longe, conforme, já que eles fizeram disparos e tudo mais, chamaram a atenção com os tiros, né, num lugar que tá silencioso, digamos assim, alguns agentes do governo vê eles e começam, tipo assim, a avançar contra eles, né? A gente vê que a criatura tá fugindo pra água e tal, só que, né, os personagens não desistiram de ir atrás dele. Então eles vão se aproximando do rio, e nesse momento a gente vê que o velho tá mandando os filhos dele recuar, sabe? Ele fala assim, volta pro caminhão que eu vou atrás dele e eu vou matar o peixe, sabe? Ele começa a mandar essa daí, a gente vê que o coroa se distrai com a filha dele, sabe? A arqueira tava ali preparando pra dar uma flechada no bicho, sabe? E na hora H, a arma não tinha munição, né? Quando eu digo a hora H, é que o peixe, ele viu que os caras estavam atrás dele, ele investe contra o velho aponta pra ele e o velho não tem bala, e o peixão dá-lhe uma paulada assim na cara do velho, nocauteia ele, né? Depois disso ele pega o velho com a cauda, sabe? E se joga na direção do rio. E por algum motivo ele não leva o velho, sabe? Meio que dessa hora do filme, simplesmente não entendi porque que o peixe mataria o velho sem levar ele pra comer, né? E o velho realmente morreu. Essa cena daí que o peixe derrubou ele depois que ele não conseguiu tirar, era a morte dele. A gente vê o Vadil lamentando a morte do próprio pai, sabe? Ele tá assim, pai, papai. Enquanto isso tá chegando os policiais lá e tal, né? Aí os policiais capturam os dois, né? O Vadil é levado vivo e o velho é levado morto. E os outros conseguem escapar, né? Os dois irmãos mais jovens. Então, né, basicamente aí rola assim um momento assim de fracasso, sabe? É a hora do filme que tudo dá errado, digamos assim e tal. E o filme ele vai desacelerar razoavelmente desde esse ponto daí e tal, antes dele voltar a acelerar de novo para cenas final, né? A gente vê uma reportagem falando a respeito da morte do Donald, né? Fica esclarecido então que aquele cara, o soldado que perdeu o braço lá no começo, realmente morreu, e eles começam a falar sobre o tal de agente amarelo, que eu não vou desenvolver muito, simplesmente entendo que esse agente amarelo é uma coisa que o governo tá falando que vai ajudar as pessoas contra o vírus do peixão, né? Só que desde que esse agente amarelo aparece, a gente vê que tem muito debate, muita discussão, entendeu? A gente vê diálogos de pessoas que não são a favor disso, que falam que estão pensando que é um complô do governo, que é alguma coisa ruim, que é o governo querendo fazer algo ruim com as pessoas, aproveitando essa situação de caos para testar alguma coisa, enfim, né? E não reconhecer os próprios erros. Então, basicamente, esse agente amarelo, seja lá o que for, né, apesar do governo vender como uma solução, como uma resposta, nós, enquanto audiência, não temos tanta certeza que é assim que funciona, né? Aí na cena seguinte, a gente vê um dos parques restantes se encontrando com um gordão de gravata, né? É o guri mais jovem e tal, sem ser a menina arqueira, ele se encontra com esse gordão que aparentemente ele faz algum tipo de trabalho de programação, digamos assim, né? E o cara fala, é muito fácil encontrar tua irmã, é só rastrear a ligação dela. Tipo, ele chega ali no momento pra resolver facilmente com tecnologia, né? Só que daí, rapidamente, enquanto o parque tá distraído fazendo o que ele tem que fazer no computador, a gente vê esse gordão de óculos falando com outras pessoas e tu vê que é uma emboscada, sabe? Tu vê que, tipo assim, existe uma recompensa pra quem entregar a família Park, né? Inclusive tem uns cartazes sendo procurado que mostra assim, que o Vadil foi capturado, que o velho tá morto e que os únicos que estão sumidos ainda é a arqueira e esse outro rapaz daí e tal. Né? Então que daí o menino Park consegue escapar, né? Ele se manda e depois de já ter rastreado a localização da menina, então agora finalmente ele sabe onde é que tá a filha do irmão dele, né? A filha do Vadil, que foi levado por os agentes do governo, sabe-se lá pra onde. Depois disso, a gente vê o rapaz dormindo embaixo de uma ponte, sabe? A gente vê que, tipo, sei lá, provavelmente ele dormiu de exaustão, sabe? Sei lá, porque ele simplesmente apaga depois de mandar uma mensagem pra irmã dele, né? A arqueira, né? Aí, nesse momento foi que eu notei que o filme teve uma notória redução de velocidade, sabe? Velocidade e emoção desde a cena que rolou a morte e a captura, né? De certa forma, eu até tava me sentindo meio mal, porque eu pensei assim, tava bom o ritmo que tava lá. Eu entendo a morte do velho, mas a captura do outro personagem talvez não fosse tão necessária assim, apesar de que ele vai render boas cenas, e inclusive vai me surpreender mais ainda do que eu pensava no final, né? Só que eu acho que talvez ter reduzido o grupo de 4 pessoas para 2 foi uma decisão que diminuiu o ritmo da obra de uma forma que não, sabe,
deixou a narrativa tão interessante quanto ela tava, né? Aí a gente vê uma montagem de cenas mostrando a arqueira, basicamente pra gente entender o que ela tá fazendo. Ela tava dormindo numa ponte, depois tu vê ela passando escondida assim de alguns soldados, sabe? A gente vê que ela também tava separada do irmão dela buscando pela menina, né? E daí ela recebe uma mensagem do irmão dela, né? E ela segue pro local indicado, que o cara falava que é próximo a uma ponte, eu não sei o que lá, né? Aí num grande túnel, a arqueira se encontra com o peixe, né? Numa das várias cenas desse filme que o monstro aparece de uma forma bem explícita. Ela tá caminhando, ela simplesmente vê o peixe vindo na direção dela, ela mira pro bicho bem na hora que ela vai disparar a flecha, né? Porque tem uma piada, não uma piada, mas uma construção recorrente desse filme que é mostrando essa guria demorando muito pra disparar a flecha, sabe? Tipo, ela demora muito pra disparar a flecha lá na disputa, depois ela demora muito pra disparar a flecha nessa cena daí e tal. Não que eu acho que a flecha dela fosse derrubar o peixe, né? E basicamente o peixe consegue atingir ela, ele golpeia ela, mas ela tem sorte, porque em vez do o peixe conseguir agarrar ela, ele toca ela pra um vão, que ele cai numa valeta assim tal, entre a ponte e um pedaço assim do esgoto, ou sei lá, do túnel, sabe? É uma estrutura difícil de explicar. Só que ela cai num vão ali, numa valetinha, que o peixe não consegue pegar ela, então ela vai poder ficar ali embaixo, desmaiada, até se recuperar, né? E daí, enquanto a menina tá caída nesse vão, finalmente a gente vê qual será o destino do Vadil, sabe? Tu vê que ele tá num lugar assim, rodeado por médicos, né? Ele recebe uma anestesia naquele típico cenário assim, de contra-vontade, sabe? Ele tá assim, não, eu tenho que encontrar minha filha, eu tenho que salvar minha filha. Tipo, a atuação desse cara é muito boa, sabe? Ele sempre tá vendendo bem a ideia de que ele tá desesperado. Desde que a filha dele sumiu, a cara dele foi de alguém que tá desesperado e ele só tem um objetivo e ele fica sempre repetindo coisas sobre o nome da filha dele, onde é que ela tá, enfim. E ele fala, por favor, acredita em mim. É bem aquele drama do pai ou da mãe que tá passando por uma dificuldade e o governo tá desacreditando ele, sabe? E depois que ele tomou essa anestesia, ele tem uma conversa com um gringo, que eu acho que é o cara lá do começo do filme, sabe? Eu acho que é o velho que mandou o tal de Kim largar todos aqueles vidros lá de lixo tóxico, digamos assim, rala abaixo, sabe? E tu vê que ele tá tendo uma conversa com um cara que no final ele começa a declarar ele como demente, entendeu? Tu vê que ele fala bem assim, o problema desse cara tá na cabeça, dá pra ver que ele não fala mais coisa com coisa e o problema dele tá no lobo frontal, né? Basicamente eles vão realizar uma lobotomia nele, né? Eles não usam a palavra lobotomia, mas tipo, se ele fala que o problema do cara é no lobo frontal, que ele tá com demência, ele tem que fazer alguma coisa, é de se imaginar que o procedimento que vai acontecer com ele é isso daí, sabe? Aí o Vadil escuta os dois caras comentando, tipo, o americano conversando com um tradutor, né? Um coreano que traduzia o que ele falava pros outros. E daí eles falam em inglês que não é dia. Eu descobri uma coisa que eu quero que tu não conte pra ninguém, né? Fizeram vários testes no Donald e descobriram que ele não tinha vírus nenhum, entendeu? Então, mais uma vez, confirma que, na verdade, não tem vírus, esse bicho não passa nenhuma doença pras pessoas, é simplesmente o governo usando a oportunidade perfeita da aparição desse bicho para poder eles fazer testes químicos com as pessoas, né? E depois disso a gente vê daí o Vadil passando pelo horrível procedimento da lobotomia, sabe? Dos caras colocando ele num lugar, ele gritando, ele falando, por favor, não, né? E os caras prendendo aquele negócio na cabeça dele que vai dar um reset cerebral, digamos assim, né? Aí a seguir, a gente vê a menina tendo algumas conversas assim, mais assim, tranquilas com a criança, sabe? A gente vê que descobre que a criança não tem pai, não tem mãe, ele era órfão, agora ele não tem irmão também. Tu vê eles falando sobre o fato de que a criança passava fome e a guria conta pra ele que ela mora numa lancheria e que quando tudo isso acabar o guri vai poder morar lá com ela, esse tipo de coisa, né? E enquanto eles estão tendo essa conversa, eles estão montando uma corda improvisada feita com as vestes das vítimas do peixe, sabe? Eles estão amarrando as camisetas e as calças das pessoas que o peixe mata e gospe ali pra fazer uma corda pra lançar pra plataforma superior que tem assim e tentar escalar, digamos assim, né? Quando eles conseguem finalmente prender a corda na plataforma superior, a criatura retorna, sabe? E dessa vez, quando eles veem que o bicho tá voltando, eles se escondem no lugar onde a menina conseguiu sobreviver até agora, né? Num buraco que tem assim na parede, e tu vê que a criatura agora ela regurgita vários ossos, né? Aí que basicamente tu entende que realmente ele come as pessoas, só que demora um tempo, né? Porque dessa vez, em vez dele largar vários corpos, ele começa a cuspir crânios e costelas, enfim, ele gospe ossos de várias pessoas, inclusive deve ter sido de, no mínimo, vários cadáveres ao mesmo tempo, sabe? Não deve ser uma única pessoa que ele tá vomitando ali naquele momento, né? E depois disso, ele localiza as crianças, a gente vê que ele tenta apanhar elas lá embaixo, sabe? No buraco onde elas estão, mas a gente imagina que, pelo menos enquanto eles estiverem ali dentro, eles estão seguros, né? Enfim, a gente volta a ver o Vadil, né? E ele tá com aquela rosto abestado que normalmente as pessoas ficam, e eu realmente achei que esse seria o desfecho dele. Eu pensei, porra, que final trágico pra esse personagem, né? Que eu pensei que ele era o nosso protagonista e tudo mais. Só que numa reviravolta surpreendente, ele simplesmente consegue reagir, sabe? Tipo, tinha uma enfermeira que ia injetar nele o vírus, entendeu? Agora que ia injetar o vírus nele pra fazer os testes que eles gostam, e nesse momento ele reage, ele agarra a mulher pelo pescoço, assim e tal, e ameaça passar o vírus pra ela. Então,
Cara, eu não sei como e por que uma pessoa que acabou de sofrer uma lobotomia tá conseguindo reagir e ter vontade própria. Porém, eu não me importo. Honestamente, tipo, foda-se que não tem sentido, foda-se que não tem explicação. Simplesmente foi muito legal ver esse personagem reagindo, inclusive escapando, sabe? Ele consegue fugir, ele consegue sair correndo do lugar onde ele tá, ameaçando todo mundo com a seringa que tem o vírus, que aparentemente é um vírus bem mortal, porque ninguém quis chegar perto dele pra ficar doente, sabe? E daí ele dá um jeito de escapar, né? Que tu vê que ele foge pra um veículo, usando a mulher como refém. Então, sabe, foi um bagulho que me pegou de surpresa, entendeu? Eu não me lembrava praticamente nada desse filme, além do fato de que tinha um monstro e deu, era o que eu sabia dessa história, então realmente eu não tava contando que isso ia acontecer dessa forma. Pra mim, era o fim já desse personagem dele, desse Vadil, que é o nosso protagonista, mas pelo jeito não, né? Pelo jeito o diretor tinha um outro plano, e que nem eu falei, sabe? É uma daquelas decisões que, boa ou não, eu acho que é a melhor decisão quer dizer, fazendo sentido ou não, eu acho que é uma boa decisão pra narrativa, eu acho que dá um sentimento de satisfação legal pra audiência e a gente fica empolgado pra ver ele indo atrás da filha dele mais uma vez. Nisso, o menino Park acorda embaixo da ponte, né? Aquela que a gente tinha visto ele cair no sono. E daí ele tenta pedir informações pra um mendigo que tá ali, entendeu? E o mendigo tá meio cagando pra ele. E depois ele fala assim: Ah, eu vou comprar umas coisas que tu tem aqui, eu tenho dinheiro. Ele toca uma carteira assim pro cara e começa a pegar a mochila do cara e umas garrafas do cara. Aí quando vê o cara cata uma garrafa vazia e quebra na cabeça dele, sabe? E fala bem assim: Ah, tu acha que dinheiro pode comprar tudo, porra? Mas daí ele bem assim: Tá, mas eu preciso da tua ajuda, então vem comigo, que não sei o que lá. E daí os dois vão junto pro lugar, deu com a mochila que ele queria, mais as garrafas vazias, né? Que eu já vou dar spoiler: o que ele vai fazer com essas garrafas é preparar coquetéis Molotov, né? Na verdade, nem devia ter feito isso antes da hora, porque a próxima cena já é sobre isso. Tá os dois num táxi e tu vê que eles estão preparando coquetéis Molotov. Ele tá enchendo de álcool as garrafas vazias e botando pano na ponta, né? Porque provavelmente eles já estão se preparando pro combate final, né? Esse momento o filme acho que já tava na última meia hora e tal, é onde ele vai voltar a dar uma acelerada antes do clímax, né? Digamos assim. Desde a fuga do Vadil lá, de onde ele tava, já dá pra dizer que entrou no último ato do filme, né? Aí a gente vê que a menina se acorda, né? A que foi sequestrada pelo peixe, e ela checa se a criança ainda tá viva, o menininho que tá com ela, e ele tá. Aí ela sai pra fora do buraco da parede onde eles ficavam, e o peixão tá dormindo ali, entendeu? Ele tá lá no covil dele. Nisso ela joga uma lata no peixão, uma lata de cerveja que tava ali embaixo junto com ela, pra ver se ele se acordava e tal, e ele não se acorda, ele continua dormindo, né? A lata não fez barulho nem machucou o bicho pra ele reagir, né? Aí ela, numa cena realmente cinematográfica, ela tenta usar a criatura como plataforma, sabe? Ela vai correndo, sobe em cima do peixe e dá um salto, sabe? Por causa que ela não tava conseguindo alcançar a corda que eles tinham de pendurado, porque eles são baixinhos. Só que daí, nessa cena daí e tal, a gente vê que ela é apanhada no ar, sabe? As mãos dela ficam assim esticadas e quando vê ela olha pra baixo e percebe que o peixe apanhou ela com a cauda, né? Aí o peixe coloca ela de volta no chão, né? E daí rola alguns momentos parados de tensão. Literalmente, o peixe coloca ela no chão, ela olha pra trás, ela fala pro menino assim, fala o nome dele, que eu também não me lembro, e diz pra ele se esconder de novo. E daí ela tenta sair correndo, e quando ela tenta sair correndo, a gente vê que o peixe vem atrás dela, sabe? Ele é muito rápido, esse bicho, ele pula nas paredes, ele salta, ele tem uma movimentação bem, tipo, assustadora de imaginar ter que escapar de uma criatura dessas. E quando ele vai apanhar as duas crianças, entendeu? Que elas estão juntas ali nesse momento, acaba a cena sem a gente saber qual foi o desfecho dela, né? Aí na sequência, a gente vê que o Vadil acaba de chegar até esse ponto do túnel, entendeu? Você vê que ele tá olhando lá pra onde a gente sabe que a menina tá, né? Daí ele chega até lá, onde o momento, exatamente o ponto onde as crianças deveriam estar, e ele desce pela corda. A única coisa que ele enxerga lá são os ossos dele, começa a apavorar, ele começa a chorar, né? Só que daí então a gente vê o peixe passando por cima dele, sabe? Enquanto ele tava pendurado, segurando naquela corda de trapos que a menina fez, o peixe passa por cima dele, né? Indo pra a direção pra fora desse lugar, dessa caverna, desse túnel, melhor dizendo, né? Caverna. Né? Aí, depois que o peixe passou por cima do Vadil, a gente vê que e depois ele passa por onde aquela valeta onde a arqueira caiu, sei lá, meia hora atrás, ela sai dessa valeta agora, finalmente fazendo o retorno triunfal dela, digamos assim, né? E daí o cara grita assim: Ah, a fulana tá com. Minha filha, a fulana tá ali na boca do bicho. E a gente vê mesmo que o bicho tá carregando as crianças na boca dele, sabe? Ou tá engolindo já, enfim. Né? Daí então volta a ficar nervoso, né? Com esse momento climático, digamos assim, né? A gente vê daí a criatura observando uma multidão do outro lado do rio, porque basicamente era nesse momento, daí tava prestes a chegar o momento que eles iam soltar o tal de
agente amarelo, sabe? Então tinha um monte de gente lá pra receber o tal de agente amarelo, pra ficar imunizado, e também tinha um monte de gente lá protestando contra o agente amarelo. É legal que eles até fizeram, assim, um lance político, sabe? Tu vê que tem vários coreanos vestindo a camiseta dizendo assim, liberte o Gangdu. É o nome do vadio lá, entendeu? Então, basicamente, as pessoas sabem que esse cara foi pego pelo governo e tem gente que acha que tá sendo errado isso daí, entendeu? Então é legal eles terem, mesmo que o filme isso não fosse ser o ponto focal da história, eles botaram essas pequenos detalhes paralelos que a gente enxerga que o mundo tá reagindo ao que tá acontecendo nessa cidade, né? E daí, depois disso, a gente vê que lá nessa multidão tá chegando o Park e o mendigo, sabe? O irmão mais jovem dos Parks e o mendigo estão chegando lá do outro lado, daí tal. Aí, enquanto o peixe tá atravessando o rio pela água, né? Ele tá indo em direção à multidão de pessoas que tem lá. Eu até pensei que ia rolar mais uma cena de matança, mas infelizmente não é isso que vai acontecer, né? Aí a gente vê que os Park tá correndo pela ponte, né? O Vadio e a arqueira estão correndo atrás da criatura, né? Nisso a multidão avista aquele peixão chegando perto e eles começam a evacuar, começam a sair correndo e um policial solitário começa a abrir fogo contra o peixe com uma pistola, né? Não parece que tá tendo muito efeito, mas, né, nisso a gente vê que o agente amarelo começa a ser liberado, sabe? Aparentemente esse agente amarelo tá atordoando o peixe, né? Porque seja lá o que tem aí, nem o peixe tá aguentando, né? Aí e o peixe já tá fora d'água nesse momento, né? Aí o Vadio se joga no policial que tava atirando no peixe, dá um chutão na boca dele, então, tipo, muito. Dá pra ver que ele já tá totalmente no modus operandi, foda-se a polícia, agora eu quero salvar minha filha. Basicamente, ele não tava salvando o peixe, né? Ele impediu o policial de atirar porque ele tinha medo que o policial baleasse a filha dele, né? Aí tu vê o Vadio correndo até o peixe, que ele continua desmaiado, ele continua nocauteado, e ele tira as crianças da boca do peixe, literalmente, sabe? Ele abre a boca do bicho assim e tal, e vê que as crianças estão lá, tipo, estão quase desaparecendo da visão dele, elas estão abraçadas e ele puxa os corpos das crianças pra fora, sabe? E daí começa a tocar uma música triste enquanto ele leva o corpo da menina em direção aos irmãos dele que também estão lá na volta dele, sabe? E daí eu já vou avisar pra vocês que realmente é a morte dessa menina, né? Não é uma cena falsa, sabe? No final de toda essa história, de toda essa busca, a criança realmente morreu nesse último momento, digamos assim, quando o peixe, quando a família dela estava quase alcançando ela, né? Nisso a gente vê mais agente amarelo sendo solto e aparentemente alguns dos policiais e ativistas que estavam ali naquele lugar começam a passar mal, sabe? Tu vê que eles começam a vomitar e tudo mais. Eu até achei que a família Park podia passar mal junto e morrer, mas aparentemente esse agente amarelo não tá afetando eles, seja lá por quê, né? Aí nisso a besta se levanta, né? Porque obviamente que ela tinha que fazer algo mais, ela não podia morrer dessa maneira, só pra aquele pozinho que tá soltando nela, né? Só que daí, essa cena toda ela foi montada não pra parecer uma luta final. É basicamente uma execução da criatura, sabe? Ah, eu vou dizer que, tipo assim, é uma escolha legítima, mas não é a escolha que eu teria feito, sabe? Realmente eu acho que eles podiam ter feito essa luta um pouco mais competitiva, o que não foi o que aconteceu. Simplesmente depois que a besta se levanta, tu vê que o Vadio tá completamente pirado, ele pega tipo, uma placa igual aquela que eles usam no começo do filme, só que dessa vez ele arrebenta o bagulho de concreto, sabe? Ele ergue o ferro pra cima, bate com ele no chão e quebra a base de concreto, ele arranca o anúncio de pare e ele fica só com o ferro na mão, sabe? E ele chega lá com o ferro e enfia-se no bicho, sabe? Literalmente ele perfura a carne do bicho e o bicho recua. O bicho fica tipo, mano, esse cara me enfiou uma barra de ferro nos meus cornos, eu vou arregar. Nisso, chega o irmão mais jovem desse cara, né, com os molotovs e ele começa a perseguir a criatura ao som de uma música heróica, sabe? Por isso que eu falei, essa cena não é vendida como algo que poderia dar errado. Simplesmente a gente tá vendo que agora é o momento que a criatura vai ter o que ela merece, digamos assim, né? Enquanto o rapaz tá jogando vários coquetel molotov nele sem atingir nenhum em cheio, sabe? Ele sempre atinge perto do bicho e o bicho sai correndo. Nisso, o mendigo faz a aparição dele, eu achei que ele nem ia ajudar na luta final, mas ele faz uma aparição e ele tá numa plataforma superior, assim, tal, tipo na ponte, e ele começa a derramar um banho de gasolina, assim, no peixe, né? E daí o Park Boy, né, o menininho Park, o mais jovem dos irmãos, ele, no momento mais importante, ele erra o arremesso, sabe? Ele pega a última coquetel molotov que ele tinha, que era pra incendiar a criatura, e quando ele vai jogar assim, cai pra trás dele, sabe? Dá uma de mão furada. Basicamente, acho que foi uma maneira do diretor querer falar, tipo, esse cara que reclamou tanto do irmão dele, na cena mais importante do filme, é ele que vai cometer um erro, sabe? Acho que foi isso, pelo menos foi assim que eu interpretei, né? Mas daí, isso permitiu que o quê? Que finalmente a arqueira tivesse o momento dela, sabe? Já que no filme inteiro ela só errou, dessa vez ela fez o certo, né? Ela pega uma das flechas dela, ela encosta assim no fogo do pano, que ainda tava ardendo ali, né? E daí a flecha dela pega fogo, ela dispara a flecha na criatura e ela vira uma bola de chama e tal, começa a gritar pra morrer. Aí a gente vê que a besta tá tentando fugir, sabe? Ela tá correndo em direção à água e quando ela tá assim
passando pelo último pilar da ponte, depois daquilo lá, ela só podia pular por dentro do rio, sabe? O Vadil aparece, sabe? Ele aparece em cena no último segundo, e daí ele ataca ela mais uma vez com aquela barra de ferro, sabe? Ele literalmente empala o animal, a criatura, numa cena que eu falei muito cinematográfica, claramente que também pode entrar no bagulho, tipo assim, épico demais pra ser real, mas, porra, é um filme de monstro gigante, gente, pelo amor de Deus, deixa esse cara ter o momento dele, entendeu? Ele enfia assim, tá, tu vê que a criatura é grandona, tenta empurrar ele, tu vê que tá saindo sangue da mão dele quando ele tá segurando a barra firme pra atravessar a carne da criatura, mas ele realmente mata, esse daí é o golpe final, ele atravessa a criatura, o peito, o coração, de certo, com aquela barra de ferro da criatura que ainda tava pegando fogo, e ele cai pro lado assim, virando um churrasquinho, né, um Hot Philadelphia, né, pra ser mais exato. E daí, a gente vê o Vadil indo reanimar o moleque, né? Ele chega diante do corpo da outra criança, que até agora ele não tinha dado bola, porque, tipo, ele tava mais preocupado com a filha dele, é compreensível. Só que esse menino não tá morto, né? Então, basicamente, foi essa a escolha do diretor, sabe? Tipo assim, como ele não ia nos dar o prazer de ver a menina sendo salva pela família, ele falou, bom, pelo menos esse rapaz daí que perdeu o irmão e que é órfão, ele vai se encontrar com o Vadil e com o resto das pessoas, né? Então, essa daí é a cena final da conclusão da história mesmo, da narrativa, e depois disso a gente vê uma última cena que é só pra mostrar, assim, o que aconteceu depois, né? Basicamente. A última cena do filme é do Vadil de cabelo natural agora, tipo, a gente vê que ele tá cuidando da lancheria, então essa cena, por mais breve que ela seja, ela serve pra estabelecer algumas coisas. Tipo, ele ter parado de tingir o cabelo já mostra uma diferença de personalidade. O fato dele estar cuidando dessa loja, que antigamente ele não cuidava por vontade própria, tipo, ele trabalhava pro pai dele, digamos assim, entendeu? Então, basicamente, é como se realmente tivesse girado uma chave. Claro que uma experiência que ele passou ia transformar qualquer pessoa. Então, agora que ele não tem mais pai, que ele não tem mais filha, ele se tornou, assim, digamos, uma pessoa mais responsável. Agora ele leva as coisas mais a sério. Inclusive, tu vê que ele tá cuidando do mar e ele começa a achar que tá enxergando alguma coisa, apesar de eu não conseguir enxergar nada, e tu vê que ele tem uma arma assim atrás do balcão, sabe? Então, com certeza, o resto da vida dele, sempre que ele estiver olhando pra água, ele vai estar atento, ver se não vai aparecer nada diabólico e que tecnicamente poderia aparecer, né? O filme nunca disse que aquele bicho ali era o único que surgiu ou que não ia surgir mais no futuro, né? Então, tinha essa possibilidade, mas considerando que nunca teve sequência, nunca foi objetivo, né? Era uma história de realmente um filme só, um longa único, digamos assim, né? Só que daí, né, a gente vê que ele adotou o moleque, basicamente a gente vê ele acordando o menino agora pra comer, pra gente entender que agora ele vai poder comer o resto da vida dele, né, que ele tinha comentado pra guria que ele passava fome. Então, é um final assim que tem um quê de poesia pra tu sentir que as coisas deram certo, né? A morte do velho eu sou super ok, porque eu acho, tipo assim, porra, ele já era o pai da família, o patriarca, ele já fez o trabalho dele, ele cumpriu a função dele na história de querer fazer a família se respeitar mais, se unir mais. Enfim, eu acho que a morte do velho era compreensível. Mas, de modo geral, eu não gostei muito da guria ter morrido, sabe? Vocês já viram eu analisando um monte de filme aqui, então, né, é óbvio que eu não me importo de filmes que terminam ruim, né? Tem filmes que terminam muito pior que esse, não é como se tivesse dado errado e o mal tivesse vencido. Não, com certeza foi um final positivo pra essa história, mas eu acho que depois de toda a narrativa que a gente acompanhou, foi meio que um golpe baixo do diretor fazer a menina morrer no último momento ali, sabe? Tipo, depois que a família Park já tinha alcançado ela, sabe? E no momento que ela nem precisava ter morrido, sabe? Tipo, se ela tivesse literalmente morrido, mas tu viu que ela, tipo, como é que ela morreu? Ela nem tinha sido engolida ainda, ela tava na metade do caminho, gente. Ela nem tinha entrado em decomposição, o suco gástrico do peixe nem tava entrando em atividade, tipo, o corpo dela tava normal e intacto. Então eu acho que foi um pouco assim, meio que pau no cu do diretor fazer a menina morrer nessa hora, meio que pra dar aumentar o choro da plateia, fazer as pessoas ficarem mais tristes, né? É um direito dele, mas eu particularmente preferia que a menina tivesse ficado viva, né? Mas daí então ele optou pela outra rota de fazer o Vadil, que agora eu não posso mais categorizar ele como Vadil, depois de tudo que ele passou e o quão fodão ele foi desde o momento que ele escapou da lobotomia. Talvez a lobotomia fez ele ficar mais forte, talvez essa seja a explicação. A lobotomia tornou ele um cara competente, em vez de ferrar com ele, ajudou ele, sabe? Eu não sei, mas de modo geral, então, né? É um filme bom, é uma história boa, eu gostei, sabe? Mas eu acho que ele tem um problema de ritmo ali entre a 1 hora e 1 hora e meia, sabe? Eu acho que a primeira 1 hora é muito boa, muito legal, talvez melhor do que os últimos 30 minutos, tipo, os 30 minutos que é o clímax do filme, eu ainda acho que ele não é tão interessante quanto a primeira 1 hora, sabe? Porque
Basicamente, eu não gostei muito das escolhas que eles fizeram. Eu acho que a luta final poderia ter sido um pouco mais dramática, eles poderiam ter vendido a ideia de que alguns dos irmãos Park podiam ter morrido, sabe? Basicamente, nenhum dos Park ali no final é machucado, sabe? O Vadil, a criatura não consegue atacar ele, se ataca a gente não enxerga. O irmão mais jovem dos Molotov também ninguém faz mal pra ele. A menina arqueira também ninguém faz mal pra ele, basicamente. Então eu acho que ele tem estruturado essa luta como tão, tipo assim, one-sided, sabe? Ele ter escolhido que a luta final seria simplesmente a execução da criatura e a criatura nem conseguiria reagir de volta, nem conseguiria lutar pela própria vida. Eu acho que não foi a escolha mais interessante, mais dramática, que deixaria o filme terminar no ponto mais alto, sabe? É uma luta final satisfatória ainda, se tu gosta de ver finalmente o peixe se dando mal por todo o mal que ele causou a essa família, mas ainda assim eu acho que eles podiam ter vendido mais a ideia, tipo, criar uma expectativa, fazer a criatura lutar, sabe? Tipo, ele ataca um dos parques, os outros defendem, eles fazem um trabalho em equipe pra conseguir superar a criatura e tal. Na minha opinião, teria sido mais interessante, né? E também a menina não ter morrido. A parte da menina é um pouco menor. Eu diria que se tivesse acontecido o que eu falei agora e a menina tivesse morrido também, ou até morrido no meio da luta, a gente vê essa execução dela e gerado uma situação assim de violência que os caras reagem, sabe? E também eles terem aproveitado aquela multidão do final. Tipo, a única cena que a gente vê essa criatura correndo no meio das pessoas é lá no começo do filme, a primeira cena que ele aparece, que é uma cena bem boa. Então eu acho que eles poderiam ter repetido um pouco disso no final do filme, sabe? A criatura aproveitar que tem um monte de gente lá e algumas dessas pessoas ir pro saco. Mas eles optaram pelo realmente no final do filme ali, naquela cena toda, desde que a criatura atravessa o rio, ela não tem mais nenhum momento de glória, sabe? Ela só tem um momento de fracasso desde que ela chegou ali e tal. Então, né, eu diria que é um filme bom, mas ele poderia ser ainda melhor se, né, ele não tivesse uma meia hora um pouco mais chata, um pouco mais desinteressante, um pouco mais repetitiva e vaga, sabe? Tudo que acontece desde que o cara foi... que o velho morre e o Vadil é sequestrado, até o ponto que o Vadil escapa depois de novo que ele sofreu a lobotomia, não é tão interessante. Tem coisas legais ali, a narrativa progride, a gente vê algumas coisas que são, né, que vão nos fazendo que o filme não se torne chato, mas o ponto que não é que ele ficou chato, é que ele ficou menos interessante do que ele tinha sido na primeira uma hora, né? E daí eles aceleram um pouco o ritmo, com certeza dá pra parabenizar o diretor e todo o pessoal responsável por projetar e executar o que rola nos últimos 30 minutos do filme, o clímax dele, digamos assim. Mas se eu tivesse que escolher entre o clímax e a primeira uma hora, eu ainda escolho a primeira uma hora. Então, né, pra mim, isso faz com que o filme seja bom, mas ele não seja tão bom quanto ele poderia, né? Eu acho que realmente é um grande ponto alto quando a obra termina no seu melhor momento. Eu acho que como eu posso dizer assim, a progressão da narrativa, a gente sentir que o momento que começa a história é o menos interessante e ela vai subindo, 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 até o pináculo, que é quando a gente para de assistir, eu acho que isso daí realmente é um grande artifício de qualquer filme, sabe? Eu acho que é fundamental que as pessoas sintam que o que tá acontecendo ali no final é a parte mais interessante, a parte mais importante, né? Então, é um filme que eu gostei, eu achei bom, posso recomendar para qualquer pessoa, independentemente se tu gostar de filme de terror ou não, porque não é um filme tão pavoroso, ele tem mais um caráter de aventura, mas eu não vou dizer que ele não tem aspectos de terror, porque ele tem, ele gera apreensão, ele te deixa nervoso, ele tem gente morrendo, né? Mas não é um filme assim que ele vai te chocar com cenas violentas, cenas gráficas. Então é uma história boa para qualquer pessoa que quiser assistir, sabe? Com certeza é um dos melhores filmes de monstro que eu já vi, mas eu não vou botar nele naquela história de monstro gigante, porque não é um monstro gigante, sabe? Basicamente, não teria como fazer essa cena final do filme daí e tal, das pessoas executando Godzilla, por exemplo, entendeu? Então, né, apesar de eu achar, por exemplo, esse filme daí é melhor do que todos os filmes do Godzilla que eu já vi, sim, ele é, só que, né, não é no mesmo gênero, não tem o mesmo desafio, entendeu? O filme do Godzilla, ele tem outros propósitos, e eu usei o Godzilla como exemplo por ser o mais famoso, né? Tem vários outros filmes de kaiju que eu posso falar. Esse filme daí do Host é melhor do que a maioria dos filmes de monstros que eu já vi, né? Só que eu não posso dizer que é o melhor filme de monstro gigante que existe, porque não é um filme de monstro gigante, sabe? É só um filme de monstro, mas, né, é um filme muito bom, valeu a pena ter revisitado essa obra, com certeza eu gostei, né? E é um filme legal, cara, é um filme legal que, né, se tu curtiu o que eu falei aqui, mesmo que eu tenha te spoilado tudo, vai lá assistir e tal, porque eu posso te dizer que mesmo tendo 2 horas, essas 2 horas passam muito mais rápido do que tu poderia imaginar, né? Então, é isso aí. Amanhã eu vou estar trazendo outra análise de filme de terror, nesse Monkey Madness 2021. O filme que eu vou estar falando a respeito é Midsommar, né? O segundo filme do diretor Ari Aster, que eu já revi Hereditário há uns 10 programas atrás. Se tu quiser ouvir, vai lá. Se tu quiser ouvir qualquer review que eu fiz até aqui, vai lá, né? E quem me viu até o final, espero que tenha gostado. Valeu!